Bom dia a todos os irmãos. Nós vamos mais uma vez, como já havíamos falarmos desta lição de número 13, a última lição deste trimestre que está acabando, mas já está deixando saudades. Eu estava na madrugada dessa noite me lembrando de muitas coisas que aprendemos com a palavra. Não é porque ensinamos que temos todo o pleno conhecimento. Passamos a aprender ao cabo que precisamos ensinar. E essa lição de número 13 pode parecer que nada tem a ver com o que aprendemos. Mas quando passamos a estudar, passamos a entender que há uma ligação muito grande entre o monte aonde Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e no Novo Testamento, o sermão da montanha ou o sermão do monte. Acompanhe comigo. Apenas para introduzir, quando Deus ele tira o povo do Egito, os hebreus, leva-os para o deserto, no Monte Sinai, antes de acontecer aquele cenário onde Moisés leva as tábuas de volta para serem escritas por Deus, porque o povo havia se corrompido, você vai observar que no capítulo 19 do livro do Êxodo, porque alguns podem ter este pensamento, achando assim: Deus, ele é um Deus muito ditador. Ele tirou simplesmente o povo do Egito, deu leis para eles viverem, e tem que ser assim, desse jeito. Não foi bem assim. Quando você lê o capítulo 19, você vai ver que Deus, assim como nos dias de hoje, o que Ele quer fazer, quando Ele tira o povo do Egito, Ele fala com Moisés, e aquela fala de Moisés nesta madrugada me reavivou algumas coisas, porque Ele disse para Moisés que Ele queria abençoar o povo. Deus, ele queria que o povo fosse abençoado, e Deus estava tão disposto a fazer isso, que ele diz para Moisés tudo aquilo que ele queria fazer. E isso na verdade seria um pacto, uma aliança que o homem deveria ter com Deus naqueles dias. Mas Deus, ele, quando assume esse papel, ele diz que o homem precisaria fazer apenas uma coisa, e Deus todas as coisas. O homem precisaria fazer uma só coisa, e Deus todas as coisas. E o que é que ele pede? Deus diz para Moisés: Moisés, o povo precisa apenas obedecer. Só obedecer. Então eu trarei sobre a vida deles a minha bênção. Então Deus, ele não só dá os mandamentos, Deus está dizendo assim: se você obedecer. Lembra o que lemos aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, acho que foi numa quarta, quando ele diz assim: se obedeceres todos os mandamentos,
Irmão, Deus mudou? É o que Deus ainda quer fazer nestes dias. Deus, Ele não é um Deus que obriga, Ele te dá oportunidades. E todos os dias nós temos oportunidades. Então, quando Jesus agora vem, o Verbo encarnado, que João no seu Evangelho diz, o próprio Deus encarnado, você veja que Jesus, Ele faz justamente algo semelhante ao que aconteceu no Sinai. Ele vai para o monte, o povo o acompanha, diferente do que aconteceu no Sinai. E interessante que Jesus, ele também fala de 10 situações que o homem deveria entender. 10 mandamentos no Sinai, 10 situações que envolveriam diretamente o homem. Falariam o que? Do caráter do homem. Veja que Jesus, ele se reúne ali, e uma coisa precisa ser falada aqui nesta 13ª aula, em relação a esse paralelo, esse cruzamento de informações que a Bíblia nos dá. O interessante é que o que Deus dá a Moisés e para o povo eram palavras que Deus diz assim: não, não, não. A lei começa assim: não furtarás, não roubarás, não adorarás outros deuses. Mas veja como que Jesus agora chega para transmitir ao povo aquilo que na verdade a própria lei pode influenciá-lo. Bem-aventurados, bem-aventurados. É como se a lei, ela entrando dentro do homem, ela começasse a transformá-lo. E ao contrário da lei, que Deus dava limites para o homem tinha que entender que ele tinha que fazer daquela forma. Deus agora, através de Jesus, mostra um Deus preocupado com o homem, preocupado ao ponto de dizer assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Um Deus que agora se revela de uma maneira a se preocupar com você. A lei fala de diretrizes que tinham que ser observadas. Agora Jesus, ele vai falar de um Deus que através da sua palavra ele quer causar efeitos, porque a palavra, quando ela transforma, ela causa mudanças. E às vezes, talvez alguns, por viver um conceito de transformação, não estariam entendendo porque choravam. E ele diz: vocês choram porque vocês estão reconhecendo a miséria que na verdade vocês estavam, mas no momento que a palavra ela encontrou vocês e ela transformou vocês, vocês agora entendem por que choram. Mas o Deus que nós servimos nos explica por que nós vamos chorar. Nós choramos a nossa miséria, nosso estado miserável que nós nos encontramos, mas Ele vai dizer assim: vocês são bem-aventurados, porque eu vou consolar vocês. Então, em relação ao sermão do monte, quando olhamos para o Sinai, do que está escrito no capítulo 20 do livro do Êxodo, irmãos, há relações tremendas. E se eu pudesse falar disso hoje, eu teria que falar dos fariseus, dos saduceus. Saduceus, que era uma classe muito, economicamente falando, eram ricos,
mas o tempo não dá. Mas eu fico apaixonado a cada dia mais por esta palavra. Não é aquela paixão humana que vem e vai, é que parece que cada dia a palavra, ela, como propriamente diz, ela se renova-se dentro de mim, né? Aquele desejo pela leitura. Eram 1h40 da manhã, eu dormi em cima dos livros, dormi em pescoço caído. Eu comecei a ler tanto que eu não entendi que o corpo entrou no descanso e eu estava ali diante da palavra. Essa palavra, ela continua, irmão, influenciando quem lê ela. E você pode perguntar, mas por que você não lê então de dia, ou lê o barulho, influencia a responsabilidade que essa palavra ela dá? Porque ela tem que ser lida com atenção, ela tem que ser lida com o entendimento. Então por isso que a escola dominical, ela é um momento próprio, está tudo silenciado agora. E se ainda passa algum barulho ali, ele não é afetado, porque o ambiente ele tem essa música bem de fundo. Então ela leva você a ter um entendimento muito maior ainda. Então vamos falar aqui nesta manhã do que o autor ele tenta nos aproximar. Esses preciosos ensinamentos que Jesus vai fazer no sermão, no monte, parece que eu vejo Jesus aqui nesse monte, um monte que era, como eu já ensinei um dia, era uma vista maravilhosa. Eu não sei se você já teve oportunidade de viajar, mas quando você viaja pelo Brasil, você encontra lugares tão lindos. Tem gente que admira tantos países lá de fora, mas o Brasil ele tem lugares tão lindos. Você vai pelo interior, você vê aquela campina, aquele verde, sabe? Parece que foi moldado por mãos. E é assim que eu imagino o cenário, Jesus subindo ao monte, as pessoas se sentando nesta conjectura que faço, sentando, e Jesus vai falar, Jesus vai ensinar. E quando ele abre a boca para falar, o som da sua voz emitido pega o fluxo do vento, e justamente na inércia a sua voz ela vai abaixando e vai alcançando a todos que estão, desde o primeiro ao último, ou do último ao primeiro, a sua voz ela vai enchendo, e aquele silêncio, quem sabe o cântico dos animais no fundo ali, sabe, a voz de Jesus penetrando dentro do homem é algo imensurável. E diante dessa beleza, Jesus vai falar justamente daquilo que a palavra dele pode fazer. Deus ele quer moldar o nosso caráter. Nós somos conhecidos por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que somos vistos. E ele inicia dizendo: bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Veja que ser pobre de espírito nós, quando aceitamos a Jesus, tivemos um encontro com Jesus, mas esse encontro só foi possível porque nós reconhecemos esta pobreza espiritual que nós vivemos, porque nós só estamos vivos porque o Senhor ele soprou a vida nas narinas de Adão.
O homem passou a ser alma vivente. Só que tudo que fazíamos, pelo menos comigo e com muitos que eu conheço, não dava certo. Momentos que começavam bem, mas terminavam mal. Fazíamos coisas que queríamos preencher algo interiormente que ninguém pode preencher. Carro não preenche, viagens não preenche, casamentos também não preenche. Por mais que o homem tenha, ele nunca está saciado. E essa pobreza de espírito, ela começa a se espremer quando nós começamos a entender que está faltando alguma coisa. E aí procuramos um Deus que não conhecemos, não sabemos. E aí pessoas nos ensinam que Deus está ali, Deus está lá, e na verdade nós acabamos nos afundando mais ainda, porque Deus ele não está nesses lugares. E essa pobreza de espírito nos leva a um momento que, quando verdadeiramente nos deparamos com o verdadeiro Deus, a gente começa a entender, lendo as Escrituras, como pobres somos na verdade. Essa pobreza espiritual. Porque quando nós achávamos que tínhamos tudo, que sabíamos tudo, que éramos os tais, esta palavra vai dizer, na verdade, como pecadores somos, como infiéis somos, desobedientes a um Deus que tem tantas bênçãos para nos dar, e aonde a gente reconhece que o nosso fator ali predominante, que achávamos que o nosso eu tinha alcançado alguma coisa, nós reconhecemos a nossa pobreza, e como a gente reconhece pobre como era, nós passamos a chorar. Mas o seu poder é tão grande que ele vai entrando dentro de nós, e aquilo que era pobre, como a terra que era vazia, olhava para ela, não tinha forma, era vazia, esse Deus ele vai trabalhando dentro da nossa vida, e aonde a gente reconhece como pobres éramos de espírito. Não é assim? É aonde eu reconheço que eu não sou nada, porque Deus é tudo. Que a comida que está na minha mesa não foi porque eu comprei, é porque Ele me deu saúde antes de tudo. É que quando eu olho para os filhos, e às vezes alguns sobem no plenário para ler ali, quem sabe, aquilo que Hipócrates disse, e a pessoa faz um juramento na medicina, e você olha ali no palco com tantos pais, você sente orgulho, mas você reconhece que aquilo tudo foi um favor de Deus sobre a tua vida e sobre a vida dos seus filhos. É onde eu acordo pela manhã, olho todos estão vivos, eu digo, Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui agora vivos. Mas Jesus ele começa dizendo assim: bem-aventurados são os mansos. Mansidão. Manso é todo aquele que possui um espírito gentil. Ele está ali para servir, não para ser servido. É isso que o Evangelho ensina. Tem pessoas que só querem ser servidas, acham que Deus ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele já fez tudo. Como assim? Ele já enviou o resgate, porque se você entender que Jesus é o resgate, Jesus ele já fez tudo por você. Então tudo que alcançamos até agora, tudo isso é lucro. Tudo é lucro, porque Deus já fez tudo.
é onde eu me deparo lá no monte, no Sinai, de um Deus que já disse que iria abençoar. Então, todos são capazes de reconhecer que possuem falhas e pecados, mas ninguém dá a outra pessoa o direito de apontá-los, principalmente quando você erra e alguém aponta o dedo e diz assim: você errou. Mas o espírito pobre não deixa você reconhecer que você precisa. É só quando você entrega a Deus a tua vida e diz assim: sou pobre, então do espírito, é onde você passa a ver que os teus erros, eles precisam ser mudados. Então é nessa hora de acusações e perseguições e injúrias que a mansidão, ela vai entrar em contraste a tudo aquilo que você era. Principalmente, irmão, quem não gosta de ser corrigido. Tem pessoas que chegam assim na igreja, elas não gostam de ouvir que errou, que ninguém ensine elas, mas é justamente aonde ela vai aprender que ela precisa reconhecer os seus erros. E veja que ela agora é vista por um Deus que não enxerga somente o que o homem vê, porque eu posso enxergar uma pessoa que tropeçou ali, mas Deus enxerga no interior do coração dela por que ela comete esses erros. Jesus não trata na superfície, Jesus ele trata lá dentro, lá no interior, onde ninguém vê. Aí ele vai dizer: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Ter fome, sede de quê? De justiça. A partir do momento que você conhece um Deus tão poderoso, um Deus que era com os profetas, com os patriarcas, um Deus que enche o profeta do seu espírito, e ele enfrenta todos os profetas de Baal. Um homem que pega o altar, coloca ele em ordem, e experimenta de um Deus que manda fogo, que ainda consome o que está no altar, ainda lambe a água que está ao redor. Diante de um Deus tão poderoso, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, ninguém aqui te reconhece, ninguém está precisando de ti aqui. Sabe o que dá vontade, Senhor? Vamos orar para Deus mandar fogo aqui e consumir todo mundo? E Jesus ensina: não é assim. Não é assim. O trono do meu Pai está na justiça, suspenso pela justiça, porque a base do seu trono é a justiça. Mas não é assim. A justiça divina, ela é diferente. Então, todos aqueles que têm fome e sede de justiça, veja que Jesus ele ilustrou aquele que tem fome e sede de justiça, falando na verdade na necessidade espiritual que todos nós precisamos ter, porque é nessa bem-aventurança que ele quer ensinar que só há um conceito de felicidade aqueles que almejam a cada dia mais, anseiam a cada dia mais, que a sua alma, a sua vida estejam nas mãos de Deus. Porque pela justiça de Deus, assim como deseja o alimento, ei, você não tem fome, você não tem necessidade de tomar água, e segundo o que dizem os estudiosos, precisamos tomar cerca de 2 litros para mais, dependendo apenas
daquilo que estamos fazendo. Nós precisamos desejar esse Deus todo dia. Assim como eu tenho fome, eu preciso ter fome de Deus. Assim como eu tenho sede, eu preciso ter sede de Deus. É aonde eu vou entender aonde está o equilíbrio. Um Deus que diz assim, que bem-aventurados são os misericordiosos. Misericordiosos. Por quê? Porque a misericórdia, irmão, ela, diferente como alguns entendem, misericórdia, irmão, não é você apenas fazer uma boa ação. Ela não pode partir do pressuposto que eu tenho dó. Ela tem que partir de algo que está em relação à tua vida, à minha vida. Eu faço aquilo que Jesus faria. Eu faço aquilo que Jesus faria porque eu preciso me colocar no lugar do próximo. Ora, o que eu sinto quando eu vejo alguém com fome, ou sinto que ela tem necessidade? O pecado é aquele que causa a venda nos olhos e não nos deixa ver o que na verdade um ou outro está sentindo. Ele não deixa eu ver o que o próximo sente. E é essa visão que Jesus tem quando olha para nós. Jesus, ele não está preocupado com o que fiz, o que deixei de fazer. Ele está preocupado em resolver o nosso problema. E é por isso que ele não pergunta nada, ele vem para ajudar. Lembra quando ele encontrava as pessoas? Lembra o que ele pergunta para o paralítico que está à beira do tanque de Betesda? Mas o paralítico, ele vem com suas respostas, e na verdade Jesus estava querendo resolver o problema. Muitas das vezes Jesus, ele se depara com situações assim, como nós, que às vezes chegamos na igreja e achamos que o nosso problema é o dinheiro que a gente não tem. E na verdade o problema não é o dinheiro, o problema é o que está dentro de você. Você é ganancioso, você é egocêntrico, só pensa em você, o teu Deus é você. E Jesus, não adianta te dar um caminhão de dinheiro, que você vai se atolar mais ainda. Mas se Ele te curar e tirar aquilo que está dentro de você, você vai poder viver da maneira, como Paulo diz, aprendi a viver com aquilo que tenho. Então, ser misericordioso é me compadecer da miséria das pessoas. Eu, quando olho para pessoas, irmão, que tem tanta coisa, eu olho para pessoas hoje que eu tive a oportunidade de orar no passado e pedir a um Deus tão poderoso que sirva, que mudasse a sua vida, e Ele ouviu. Sabe onde eu vejo essas pessoas hoje, na grande maioria? Fora dos caminhos do Senhor. Fora. Irmão, o nosso tesouro não é aqui nesta terra. A nossa riqueza, o nosso reino não é aqui. Nós somos peregrinos a algo que jamais o olho viu, jamais veio à mente do homem. É o que Deus está preparando a cada dia para você e para mim. Lembra que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e tendo preparado, eu voltarei para buscar-vos, e para que vocês estejam comigo, você e ele e você. Aí ele vai dizer que bem-aventurados são os limpos de coração. Limpos de coração. Ser limpo de coração é não ter o que esse mundo, como as fontes que
muitas das vezes são entulhadas por pedras. Eu não sei você, mas eu sinto uma glória aqui nesta manhã nos envolvendo. Oh, aleluia! A gente se arrepia, os olhos já querem chorar, você já quer falar em línguas. Eu sinto esta glória aqui nesta manhã, porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem entulhado. É tanto entulho como aquelas fontes que Isaac ele se deparou. Ele abria o poço, os inimigos vinham ali e entulhavam. Sabe, é tanto entulho, é tanta coisa ruim, imagens na TV, influência de pessoas que te dizem ser seus amigos, e a gente fica com o nosso coração, a nossa alma tão pobre, tão suja. Sabe aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos de roubar, de tirar a vida do próximo, aqueles pensamentos de vingança, aquele pensamento de ver a pessoa pior, porque tem pessoas que dizem que se sentem bem vendo a pessoa nas mínguas. Toda essa sujeira são pedras que precisam ser tiradas. Irmão, quanta sujeira o Senhor ele tirou de dentro de nós, e quantas coisas ainda precisam ser tiradas, pedras que ainda não foram tiradas, porque tem coisas que Deus ele faz por você, mas tem coisas que você precisa fazer em relação a Deus. Como por exemplo, só você pode tirar essa pedra que te impede de estar na casa do Senhor todos os dias. Deus ele já plantou a casa, Deus já implantou o seu Espírito, Deus já trouxe alguém que vai ser influenciado pelo seu Espírito para poder te dar tudo o que você precisa. Mas se você não tirar a pedra que impede de você seguir a Ele de fato como você precisa, Ele nunca vai tirar essa pedra, porque Ele não se envolve em assuntos dessa natureza. Porque senão Ele seria um Deus que manipula o homem seria um boneco, o homem seria um fantoche. Não, o homem precisa sentir sede, como eu disse agora há pouco, de Deus, precisa ter fome de Deus. Ele precisa acordar de manhã, quando ele diz assim: eu sei que lá na mesa tem pão, na igreja há uma mesa que tem pão. Ele precisa saber que na mesa de Deus há uma água, e essa água ela vai matar a sede. Não é a sede de salvação, mas é a sede de justiça, de saber como eu devo agir durante os problemas que eu estou envolvido. Aqui ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. Pacífico. É justamente aqueles que já se depararam com todas essas situações, limpo de coração. Ele tem sede da justiça de Deus. Ele passa a enxergar as coisas de maneira como ninguém enxerga. Ele vê aquilo que ninguém consegue ver, porque ele consegue discernir as coisas. E é aquele que chega como aquele que vem e diz assim: eu estou injuriado com fulano, já não aguento mais Beltrano, ou já não aguento isso, não aguento aquilo. Ele vai dizer: opa, vem cá, calma. O que é que está te levando a você fazer isso? Você já parou para pensar que quem é que está te influenciando a você pensar dessa maneira do teu próximo? A pessoa para e de repente ele começa a enxergar que o motivo que leva ela a fazer tudo aquilo não é o motivo
que nós nos deparamos nas Escrituras, como falando dos 613 preceitos, dos 285 que devemos praticar na lei. Peraí, não é ele que está me motivando. Eu estou vendo o próximo como inimigo. Eu estou vendo ele como algo ruim na minha vida. Ah, mas ele me faz ferir, ele me faz chorar. Por isso que a tua oração, ela precisa ser por ele. Porque a oração, o que a gente aprende? Se a Bíblia diz que a fé, ela move montanha, a oração com fé, ela move tudo. Lembra que Jesus disse que um grão de mostarda, imagina um grão de mostarda na oração. Imagine a tua fé em ação, irmão. Porque os motivos que as minhas palavras ecoam da minha boca não pode ser por injustiça, tem que ser com justiça. E qual é a justiça de Deus para o homem? É que os seus olhos se abram, a sua alma seja salva. Ou você acha que não tinha ninguém orando por Saulo? Sabe quem era Saulo? Era aquele que entrava dentro das reuniões e saía arrancando todo mundo, arrancando mesmo. Não era convidando a sair, era pegando pelos cabelos, era puxando pelos braços, era vendo todo mundo com o inimigo. Mas quando ele estava indo, naquele dia, como um dia comum, achando que tinha feito tudo o que era certo, ele se depara com aquele Deus que ele conheceu quando ele mesmo disse que era fariseu. Um fariseu, ele conhecia a lei, então ele achava que conhecia Deus, e de repente Jesus aparece numa luz tão intensa, e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É quando ele tem um encontro verdadeiro com aquilo que parecia para ele justiça. Agora, os seus olhos caindo as escamas, ele entende: tudo que eu fiz foi errado. Tudo que eu fiz foi errado. E quantos de nós acham que está fazendo certo até se deparar com aquele que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Bem-aventurados são aqueles que sofrem. Sofrer? Mas eu já sofri a minha vida inteira. Eu já vim para a igreja porque eu já sofro. Sofro com o marido, sofro com os filhos, sofro porque não tem trabalho, sofro porque sou perseguido no trabalho. Peraí, você não está entendendo. Esse sofrimento aqui não é aquele que aparentemente me levou à cruz. Esse sofrimento aqui é por causa da cruz. Porque foi na cruz que Ele me libertou de todos os sofrimentos. E como Ele me libertou, eu agora vivo a vida dele, que agora não é por coincidência, mas agora ela é a minha vida também. Eu vivo por Cristo, eu amo a Cristo, eu adoro a Cristo, eu vivo a sua palavra. Só que tem uma coisa: quem passa a ser amigo de Deus passa a ser inimigo do mundo. O mundo é um sistema que influencia tantos. Eu faço parte de um grupo. Eu não gosto de grupos, mas eu faço parte de um grupo que tem duas pessoas ali que elas são pessoas revoltadas, e elas estão tão influenciadas pelo sistema do mundo que tudo que eles ouvem, eles se deixam influenciar. E aí tem uma hora que o Senhor, Ele me mostra o que na verdade está lá dentro, a raiz do problema. E quando eu escrevo uma frase,
ou escrevo algum pensamento meu dentro daquilo que eles estão falando, é uma coisa impressionante. Eles dizem assim: realmente, Paulo, você está com a razão, mas você um dia vai ser convencido do que nós estamos falando é a verdade. Espera aí, você está vendo que o pecado não deixa eles saírem do mundo, do sistema? Eles sabem que o que eu estou falando é certo, mas ao mesmo tempo vivem em cima do mundo, do muro do mundo, achando que o que eles acreditam é certo. É por isso que só a cruz, só Jesus pode nos libertar. É por isso que Ele nos libertou. Ele quebrou aquelas amarras, aquelas algemas, os grilhões. É por isso que a gente saiu dessa cadeia. A gente disse: nós estávamos presos, mas nós não conseguíamos ver que estávamos presos. Houve um tempo que havia um filme chamado Matrix. Essa Matrix, ela fala de leitura, uma leitura que você só encontra quando você estuda programação. Sabe isso que você está vendo aqui? Na verdade, isso aqui é uma combinação de números e letras. Quando o programador precisa programar isso, como eu programei, isso na verdade é uma combinação. E parece que nós estamos vivendo, o mundo vive numa matriz, porque ela não consegue enxergar na verdade o que aparentemente a imagem mostra. O que o mundo mostra hoje? Há uma pandemia, está todo mundo morrendo, acabou tudo. Mas isso não é o problema. O problema maior do homem não é esse. O maior problema do homem é o pecado. Porque se o problema do homem for resolvido, Deus, lembra do que diz? Das bênçãos que Deus diz? Lembra em Deuteronômio 28? Bendito serás, bendito serás, bendito serás. É isso que Deus quer fazer. Mas enquanto o problema do homem não for resolvido, ele não vai conseguir enxergar. Então ele vai viver de aparência. Parece que está bom, parece que está maravilhoso, mas não está. Tem dezenas de pessoas se suicidando agora, tem dezenas de pessoas matando agora, tem dezenas de pessoas inventando armas para destruir vidas. Existem dezenas de pessoas agora combinando roubos, tragédias. Ei, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça está aqui hoje. Ela te alcançou, me alcançou. Então quando eu sofro por causa da palavra que eu vivo, quando eu sofro porque eu creio no Evangelho, quando eu sou rotulado, quando dizem que eu sou esse crentinho, você está sofrendo por causa de justiça. Lembra o que eu falei agora? O trono de Deus é apoiado pela justiça. Deus, Ele é justo. Lembra quando Deus disse que não havia um justo sequer? Só Ele é justo. Quem sabe Deus está olhando para a tua casa como Ele olhou para Noé e olhou para dentro da sua casa. Quem sabe Deus está procurando alguém para colocar numa brecha que foi aberta. E nós precisamos entender o que em relação a Deus nós precisamos fazer. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Injúria, difamação, calúnia, tudo isso nós vamos sofrer. Vão levantar mentiras contra você, vão falar aquilo que você não é, só por causa do nome de Jesus. Algumas delas vão se levantar no meio de onde estamos. Algumas delas vão se levantar dentro de onde estamos.
Mas se tivermos o entendimento que Deus ele não erra, que Deus ele não falha, se Deus te plantou ali, Ele te plantou com um propósito. Ai meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto assim? Não é esta a oração que precisamos fazer, mas dizer: Senhor, para quê? Qual é o propósito? Estão me perseguindo porque eu levo a ferro e fogo a tua palavra. Estão me perseguindo porque eu oro. Estão me perseguindo, estão me injuriando porque eu não minto na empresa, não deixo passar nenhuma nota, tem que ser tudo. O Senhor vai dizer: porque eu tenho um propósito, realmente o propósito é esse aqui. Continua, irmão. É aonde a gente vai florescer, a gente vai dar fruto, e o nome do Senhor ele será glorificado. Aleluia. Porque ele vai dizer: perseguir os profetas, perseguir os homens de Deus. Você acha que você não vai ser perseguido? Você acha que vai ser diferente com você? Nós servimos o mesmo Deus, seguimos a sua palavra, cremos no seu poder. Se prepara, você que aceitou Jesus por estes dias. Talvez você não seja mais convidado para aquelas festas que você ia. Talvez você não seja mais convidado para aqueles almoços, porque agora a tua presença vai incomodar. Mas como assim? Você é uma pessoa que não sabe se portar em qualquer lugar? Não, não é isso. É que as trevas não se unem com a luz. Aonde você pisa, o Senhor ele pisa com você. Você não anda com Jesus? Eu me lembro que um dia eu entrei no ônibus. Isso faz muito tempo, eu estava esperando o ônibus. E quando você é jovem, você tem tempo. Então eu tinha tempo para ir no monte. Eu ia para o cume do monte orar. Descia 4 horas da manhã. Eu era um louco naquele tempo, porque eu saía 4 horas da manhã do monte, eu já entrava às 5 horas da manhã lá no morrinho, tinha oração. Aí eu encontrei mais uns doidos que nem eu, como um amigo meu que disse assim: saímos, tinham acabado de sair da oração, das 8 horas da manhã no morrinho, disseram assim: vamos na casa de um pastor lá em Caraguá. Mas o que nós vamos fazer lá? Aquele homem tem um estudo e nós precisamos pegar na mão dele. Eu falei: vamos embora. Aí você sai de Caraguá, vem 7 horas da noite, tem um culto com os jovens. Você se embranja dentro lá. E está pensando que você ficava cochilando no culto? Era impossível cochilar, porque a presença de Deus era grande. Quem está falando é quem viveu isso. Naquele tempo eu orava. Aí eu vou pegar o ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, que eu coloquei o pé, tinha uma pessoa dormindo, apoiada por uma senhora. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu coloquei o pé dentro do ônibus, ele levantou na hora e começou a se contrair todinho. Eu estava aprendendo naquele tempo ainda, não tinha muito entendimento de muita coisa. Eu só sabia que eu tinha que andar com quem anda com Deus. E ele se retorceu ao ponto de... E quando eu olhei aquilo, eu fiquei olhando, não tinha muito entendimento. Não tinha muito entendimento com principados e potestades, e nem demônios e espíritos malignos. Mas aonde a luz chega, aonde há o principado, ele tem que realmente sentir a luz. Se Jesus está com você, meu irmão, onde você entra, você tem que ser luz.
Senhor, Ele vai dizer assim: vós sois sal da terra. Bom, já aprendi como eu devo me comportar, o que eu devo fazer. Agora eu preciso saber por que o Senhor me tornou a ser tudo isso que Ele me falou. Eu agora sou um cidadão do céu. A palavra restaurou a minha vida. Mas vem cá, mas para que Jesus fez isso? Para você ficar dentro da igreja, sentado numa cadeira confortável como você está sentado agora, aparecer aqui nos dias de culto somente? Não. Sal dentro do saleiro para nada serve. O sal, ele só serve quando ele sai do saleiro. Porque quando ele sai, o sal, ele tem um poder tão grande. Porque você pode cozinhar os melhores legumes da terra, até orgânicos, sem adição de nenhum produto químico. Legume é maravilhoso, mas se você cozinhar todos eles e não colocar sal, aquilo vai ter um sabor horrível. Você pode até se acostumar, como tem algumas pessoas que você pode ver que ela não rouba, é uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não bebe, não joga, não fala mal da vida de ninguém. Aí você fala: essa pessoa é crente, pô, ela é serva de Deus. Não, não serve a ninguém. A vida dela não tem sentido, não tem sabor. É onde a palavra ela penetra, aí ela dá sabor. Ela vai entender: peraí, se eu já não fazia isso, agora eu estou entendendo por que eu não fazia. Sabor. Só o sal, ele pode ser adicionado à vida. E é isso que a palavra de Deus ela faz quando ela é adicionada na nossa vida. Eu entendo agora porque eu estou vivo. Eu entendo agora porque Ele me tirou da onde eu estava. Eu entendo. Então agora eu preciso levar esse sabor a outras vidas. E olha, o sal ele tem que ser adicionado na medida. Por quê? Porque senão ele pode salgar. Não é assim? Mas com Jesus acontece diferente. O sal nunca é demais. Porque nós somos chamados para salgar mesmo, irmão. Se você adiciona sal demais na comida, a comida ela fica salgada, mas com Jesus não é assim. Quanto mais sal você for, mais poder de influência você tem no mundo. Quanto mais sal você for, mais conservador da palavra você vai ser. Eu preciso conservar essa palavra, porque se nessa manhã essa palavra ela não for conservada, para nada mais serve. O sal deixou de ser sal. E aí Jesus vai falar de uma coisa que acontecia naquele tempo, onde o sal era jogado para ser pisado pelos homens. Ei, você já foi pisado, você já foi maltratado, você já foi desconsiderado, você já foi chamado de ninguém nem olhava para você. Mas hoje, você hoje é sal, você precisa salgar. Você precisa encontrar uma pessoa na rua que não tem Jesus e dizer assim: ei, toma sal aí na tua vida, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na tua vida, você está jogando sal. Você tem que fazer a pessoa sorrir, a pessoa reconhecer que ela precisa de Deus, mas porque você se tornou porque quem está dizendo? É
o sal da terra. Então continue sendo sal. Você consegue olhar para essa pessoa do teu lado e dizer assim: continue sendo sal. Diga para ela: saia do saleiro hoje. Aleluia. Só sal vem para a escola dominical, porque ele quer continuar salgando. Vós sois a luz do mundo. Lembra que eu falei agora há pouco? Luz. Interessante que quando ele vai dizer da luz, ele vai dizer por que eu tenho que ser luz. E aonde fecha o ciclo? Monte Sinai e do Monte do Sermão. Porque ele vai dizer que ninguém pode ser luz e estar debaixo, escondido. Lembra quando ele vai de encontro ao profeta e diz assim: profeta, em outras palavras, você é luz. A luz não pode estar dentro da caverna. Ainda que alguém tenha te levado para aí, você é luz, você precisa sair da caverna. Não, mas só restou eu. Quem disse que só restou você? O Senhor, Ele está trabalhando. Quando você acha que só tem você, o Senhor está dizendo assim: tem muitos mais que não se converteram, não se prostraram ao inimigo. Eu não posso colocar a luz aqui debaixo. A luz, ela pode às vezes passar por aqui, mas ela não pode estar aqui debaixo. Lembra daquela mulher que ia casar e ela tinha 10 moedas e uma se desprendeu, ela perdeu aquela dracma. Aí o que ela faz? Ela vai procurar. Lâmpada para os meus pés e a tua. A luz, ela precisa mostrar para onde eu preciso ir se eu não estou enxergando. Mas a luz, ela não precisa ficar aqui. A luz, ela tem que estar no velador. Por isso que ele vai dizer assim: a luz. Vamos ler? A luz. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Aonde? Aonde? Que monte? Leia de novo o verso 14. Vós sois nos tornamos luz, irmão, nós somos edificados pela palavra. Ei, as pessoas precisam te ver como cidade forte. As pessoas precisam te ver na luz, como na luz precisamos estar. Monte. Quando o Senhor fala do monte, o Senhor leva-nos a lembrarmos de tudo aquilo que aprendemos. Eu sou sal, sou luz. Eu sou sal, sou luz. Ele me leva a me entender de volta o princípio de tudo. Ei, só tem uma maneira de sermos luz. É quando entendemos em relação a tudo isso, na ética do Sermão do Monte, que nós não podemos andar escondidos, irmão. Tem gente escondida.
Tem gente que não aparece mais, se escondeu, está no anonimato. Alguns dizem, já fiz tudo, deixa agora ele fazer, deixa ela fazer. Quem disse? Tem muita coisa ainda para se fazer. Quando eu leio o livro do Apocalipse, eu entendo que tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa para acontecer. Jesus disse que pestes e terremotos iriam acontecer. Você está achando que esse coronavírus é novidade para mim? Porque eu fui um dos que não me espantei, porque eu conheço esta palavra. Agora o que eu me espanto é o que está acontecendo agora. Isso me espanta, porque eu estou vivendo, na verdade, o cumprimento das Escrituras. Mas não é o coronavírus, não é a peste. O que me impressiona e me deixa pasmo é o que Jesus disse que aconteceria neste tempo. E é por isso que isso me preocupa, porque eu sei que é isso que está mostrando que a sua vida se aproxima. Não é a peste, mas é o engano. O Senhor disse que nos últimos dias os homens seriam enganados. O espírito do engano está influenciando até os escolhidos. É isso que me espanta, é isso que me preocupa, porque eu sei que Jesus está mais perto de voltar. Não é a doença, porque eu já sabia que a doença iria acontecer, é cumprimento, mas eu nunca vi em todo o tempo da existência do Evangelho na minha vida tantos crentes enganados, sendo enganados, evangelhos em igrejas sendo mudados, a palavra sendo distorcida para agradar. Você sabe por que algumas pessoas não vão gostar de você? Porque a partir do momento que você tiver compromisso com esta palavra, o pecado será pecado, e ele precisa ser tratado como tal, porque o pecado, só ele pode te separar do amor de Deus. Não permita, não mude, não permita mudanças a partir do momento que você se tornou sal e luz. Sal e luz. João diz: Deus é luz, e se Deus é luz, eu preciso andar na luz, como na luz ele está. Eu encerro esta 13ª aula concluindo uma coisa para você. Não se pode negar que a plena conexão entre os 10 mandamentos e o Sermão do Monte proferido por Jesus, no qual, com sua autoridade divina, ele corrige todas as distorções feitas da interpretação da lei. Todas as distorções. Alguns vivem até hoje à margem, dizendo: eu não preciso estudar a lei, porque agora eu vivo na graça. Quem disse? A lei, ela influencia até hoje, e vai influenciar até o dia em que o Senhor cumprir todas as Escrituras. Por isso que ele vem reiterando a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança e a importância dos seus seguidores em que obedeçam, sejam obedientes às Escrituras. Por isso que o Senhor ajude a sua igreja. Mas eu já estou na igreja. Mas e a sua casa, que tem que ser a igreja? Que o Senhor ajude
a sua igreja a cumprir seus ensinos, seus desígnios, para que haja o quê? Louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. A minha oração é que Deus consiga te trazer cada vez mais perto dele ainda. Que a escola dominical seja apenas o início de tudo, e você possa se aproximar de Deus, frequentando seminários, frequentando simpósios, ou quem sabe, uma escola de teologia básica, média, ou aquela que te dará o bacharel. Mas tudo que você puder fazer para que você tenha conhecimento, para que o conhecimento venha salgar, faça isso, porque Deus ama quem faz com alegria. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por todas estas lições que foram ensinadas e aprendidas, Senhor, todas as manhãs de domingo deste último trimestre. E eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos corajosos, mesmo diante desta pandemia e dos momentos que precisamos observar. Muitos, Pai, enfrentaram todos os limites que a lei foi imposta a nós, e diante da tua palavra não negaram a sua ausência, ao contrário, fizeram-se presente nas aulas, se inteiraram da palavra. Outros estão vivendo de acordo com a tua palavra. O importante de tudo isso é que o teu nome nestas manhãs foi glorificado e exaltado, Senhor. E o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, e que possamos continuar, Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos. E o Senhor abençoe a cada servo teu que nos assistiu, que nos acompanhou durante toda essa ética dos sinais, esta jornada que caminhamos juntos. E Pai, que a tua palavra ela seja mais viva e eficaz na vida deles, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nosso pastor que preside sobre nós, nosso apóstolo Paulo Alves Correia, que tem mantido este trabalho em todas as igrejas, a cada manhã de domingo, Pai, como uma oportunidade para todos que queiram aprender, possam saber a tua palavra. Abençoa, Pai, a todos os companheiros que acreditam na escola dominical e ensinam e levam outros a ensinar, Pai. O meu desejo, a minha oração, que o Senhor continue levantando muitos outros, Pai, alunos hoje, mestres amanhã, para que o teu nome continue sendo exaltado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e se Jesus permitir, nós vamos estar estudando um tema que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Vamos falar das crises, e este momento está nos levando a viver. Eu sou Paulo Pires e eu te aguardo na próxima lição da Escola Bíblica Dominical.